Olá! Para se tornar um escritor você precisa de 3 ferramentas apenas: memória, observação e imaginação. E todos nós, como seres humanos, temos essas 3 ferramentas. Por isso que qualquer um pode criar suas histórias, por isso qualquer um pode criar, né, pode criar desde uma piada até uma peça, né, de teatro, cinema, desde que consiga, né, que tenha a capacidade de mergulhar tanto nas suas memórias, né, de observar e de fazer com que esses dois campos se organizem a partir de um terceiro, que é a imaginação. Mas nós vamos ver na aula de hoje, aqui no nosso jardim, no Jardim da Escrita, nós vamos ver como é que funciona isso. O que a gente tira, né, da memória e o que a gente deveria pensar como memória, né? Como é que a gente utiliza a observação e o terceiro ponto, né, como é que a gente então faz com que esses dois elementos, né, se articulem com esse terceiro, criativo e imaginativo. Tá bem? Então, em primeiro lugar, né, falar de memória, a gente precisa pensar que memória não é apenas a memória do ponto de vista mental, né, não é apenas um conjunto de lembranças, mas é muito mais do que isso. Sim, são lembranças, mas essas lembranças são lembranças do corpo, né, são lembranças de afetos, são lembranças de como o corpo se relaciona com os outros, se relaciona com o cansaço, com a distância, com a fome ou com a alegria, né? Como é que ele reage, né, aos estímulos do mundo. Né? A memória significa a gente ter capacidade de acessar as nossas unidades de sensação, né? Essas sensações que são sensações únicas, né? Que são nossas. Nós é que sentimos, por exemplo, como é que toma água, né? Como é que toma uma água fresca, por exemplo, num olho d'água, né? A sensação disso, a sensação dessa água fria chegando, né, na nossa mão, na boca, escorrendo, né, pelos braços, isso é um tipo de memória do nosso corpo e que faz com que os nossos sentidos, né, se tomem e venham, né, à tona e nutram a nossa literatura, né, com essas sensações, com essas unidades de sensação. Né? O mesmo, por exemplo, comer uma comida, né, ou sentir sono, ou ouvir uma boa música, ouvir os pássaros, né, ouvir o mar, por exemplo. Né? As sensações de cheiro, né, lembrar, por exemplo, do leite, né, quente na minha infância, né, em Santa Maria, por exemplo, quando eu lembrava, né, de lembrar, por exemplo, da minha avó carregando um balde com leite, né, com leite recém-tirado da vaca. Isso tudo são unidades de sensação, né, e que precisam ser acessadas pelo escritor. À medida que ele acessa essas unidades de sensação, vai trazendo à tona, o que acontece? Acontece algo muito legal, muito interessante para o texto, que é ele poder acessar, né, o leitor acessar essas unidades de sensação com as suas sensações. Isso é uma coisa muito interessante, é uma troca de sensações, uma troca de afetos entre o escritor e o leitor. Isso é muito legal que a gente tenha em consideração que a literatura faz isso. Né? Não é mágica nenhuma, ela é, na verdade, um olhar para as nossas memórias, né? E uma forma da gente captar elas e trazer, né, essas sensações todas para dentro do nosso texto, para dentro da nossa literatura. Com isso, fazer com que, né, o texto fique vivo, que o texto se nutra de vida, né, e possa ser também acessado pelo nosso leitor. O que acontece quando um texto não faz isso? Ele vira um texto abstrato, ele vira um texto de ideias, né? Mas ele não vira um texto palpável, um texto com corpo, um texto com afetos. Né? Na verdade, não há essa troca de afetos, o que há são ideias expostas, são, né, abstrações, e isso é algo que vai na contramão total de um texto bem escrito. Um texto bem escrito é um texto que está vivo, que está cheio de unicidade, de questões totalmente únicas e que tem a ver com essas sensações, né, com essas sensações que estão ali colocadas no nosso texto. Né? Como a gente já falou, né, mas a questão, por exemplo, a escrita é feita em duas dimensões, uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. Né? A dimensão horizontal, a dimensão da escrita, segundo Willem Flusser, que é um filósofo tcheco e brasileiro,
essa dimensão horizontal é a dimensão que o escritor faz, enquanto que a dimensão vertical, a dimensão da leitura, é a dimensão que o leitor faz. O texto é a mistura dessas duas, né, das linhas horizontais e das linhas verticais. Então, o que isso tem a ver com sensações? Tudo, porque o leitor vai acessar com as suas sensações, com a sua leitura, vai acessar essas linhas que o escritor fez, né? Mas ele vai acessar com as suas unidades de sensação. Então, se um escritor é um escritor esperto, faz um texto vivo, o que acontece? O cachorro que ele ouviu, sentiu, né, que ele passou a mão, por exemplo, no seu pelo, também vai acessar as memórias, as unidades de sensação do leitor de uma maneira mais eficiente. Há uma eficiência estética, uma eficiência das sensações. Né? Eficiência estética significa isso, eficiência das sensações que são passadas de um lugar para o outro. Então o escritor faz aquela linha, o leitor faz a sua leitura e a sensação está ali colocada de uma maneira muito mais firme, muito mais viva, vívida para o próprio leitor ter acesso. Então tem um escritor que foi prêmio Nobel de Literatura, né, o Orhan Pamuk, o escritor turco, no seu livro que se chama O Romancista Ingênuo e o Sentimental, ele fala uma coisa muito interessante. Nós vamos mais adiante, em outras aulas, falar sobre esse seu livro, né? Mas aqui eu quero chamar a atenção para uma questão que para ele a literatura é uma descontextualização de sensações, descontextualização de unidades de sensação. Ou seja, aquelas unidades de sensação que estavam lá, né, na vida do escritor, num determinado momento, é descontextualizada na escrita, colocada em outros lugares, né, misturados com a imaginação, criados em novos ambientes, descontextualizado, e desse jeito nós temos então uma criação de um texto vivo, de um texto cheio de unidades de sensação. Então assim, a memória, né, busca unidades de sensação. O olhar, a observação, né, esse segundo elemento, busca detalhes expressivos, que é outra questão fundamental dentro da criação literária. Detalhes expressivos significa o gesto, significam, né, a voz, significam observar como é que determinados comportamentos acontecem na realidade, como é que se dramatizam, como é que eles vivem do ponto de vista de imagens, do ponto de vista de uma vida, né, ali na nossa frente, se organizando no nosso frente. Bom, essas unidades de sensação, então, né, descontextualizadas, quando elas se organizam com essa observação, né, com esses detalhes expressivos, isso cria já uma possibilidade bem maior, né, de expressão do nosso texto, né, uma forma de a gente conectar, né, tanto essa visualidade, que é algo fundamental, né, fundamental, a escrita, como diz a Francine Prose, em determinado momento do seu livro, Para Ler como um Escritor, essa professora diz o seguinte: a literatura é uma espécie de arte visual também, né? Então, se a gente for organizar essas sensações e organizar essas observações, a gente vai ter, né, um texto muito mais concreto, único, né, vivendo realmente como as coisas acontecem na vida, como acontecem na realidade, né? Cheio de gestos, cheio de dramaticidade, né? Cheio de formas, né? de visualidades, e também cheio de cheiros, né? Cheio de gostos, ou seja, né? com diversos elementos que a gente pode aí captar, né? Com diversas sensações que a gente pode captar e trazer para o nosso texto, aliás, que a gente deve, né? Um mau texto, como eu falei aqui já, né? Um mau texto é um texto que não nos mergulha em nada, né? Não mergulha a gente na sensação de entrar no mar, não mergulha a gente na sensação, né, de fazer nada. Por quê? Porque fica sempre num nível abstrato, né? Desse ponto de vista, tanto a memória quanto a observação, né, elas não estão no mesmo sentido de uma construção, de um ensaio teórico, no mesmo sentido de um pensamento científico, no mesmo sentido, né, de um pensamento abstrato. Pelo contrário, a literatura é sair do abstrato, né, para o concreto. É sempre sair do abstrato para o concreto, no sentido de buscar essa unicidade. A partir desse concreto,
pode haver sim, né, e é bom que tenha, uma conexão com algo mais, né, uma conexão com outros elementos, uma conexão com ideias, né, sim, mas essa ideia parte do concreto, parte de uma personagem única, né, parte de gestos únicos, parte, né, de sensações únicas, e a partir daí é que a gente pensa também na literatura. A literatura pensa, mas a sua forma de pensar não é uma forma abstrata, não é uma forma conceitual, né? Nós vamos ter uma aula para tratar exatamente da diferença de uma coisa para outra, né? Do que é esse pensamento filosófico, científico, em relação a esse pensamento, digamos, que vem, né, da própria arte literária. Agora, o terceiro elemento, né, eu falava, né, da sensação, da unidade de sensação, ou seja, a memória capta unidade de sensação. Eu falava que a observação capta detalhes expressivos, né? Ou seja, a gente não vai colocar todo o mundo, né, no texto, mas a gente vai colocar apenas aquele detalhe que ele explode em significados, aquele detalhe que torna capaz que a gente enxergue, né, mais, que a gente enxergue um todo, né? Em vez de falar de uma casa no campo inteiramente, mas você pode falar da chaminé com fumaça, né, e se está um sol batendo, né, como é que ele bate e reflete num caco de vidro, né, como é que ele, numa garrafa, como é que esse sol reflete, né, em algo único, pequeno, que esteja ali colocado, ou no olhar de alguém, por exemplo, também, né, ao entardecer, digamos, né? Então é sempre algo concreto, é algo, né, algo único que nós colocamos ali na nossa paisagem, né, no nosso texto. Mas, né, a gente precisa organizar essas sensações, essas observações de uma forma única, de uma forma nova, nós mesmos, uma forma criativa, original, né? E para isso a gente precisa, né, ativar o outro elemento fundamental, que é a imaginação. Senão nós vamos ter apenas derramar memórias, derramar observações, né? E muitas vezes os escritores sabem, né, que eles precisam mergulhar nas suas sensações, nas suas memórias, precisam observar, mas esse terceiro elemento não vem à tona, o elemento criativo, né? Como é que eu transformo essas coisas em ficção? Como é que eu finjo, né? Como é que eu, porque ficção vem disso, né? A palavra ficção vem de fingere, que é, né, moldagem, que é ficção no sentido de que você está moldando a realidade, né? Não é apenas a realidade. E moldar essa realidade se faz, né, com imaginação, no caso, né, da literatura, no caso da arte como um todo. Então é isso, são esses os três elementos, né? Memória, observação e imaginação, e a gente vai caminhando mais um pouco dentro desse jardim da escrita, né, em direção a uma escrita que seja única e que seja nutrida por sensações, assim como né, andar num jardim, né, uma forma da gente se nutrir, né, de outros elementos, de cores, de sons, né, de cheiros, e isso faz com que nossos sentidos se agitem, né, se estimulem, e isso faz muito bem para o corpo, né? Não é à toa que os filósofos gregos, por exemplo, né, se a gente pensar lá no jardim de Epicuro, né, do filósofo Epicuro, eles iam para o jardim em vez de ficar produzindo, né, os seus pensamentos na polis. Eles se retiravam, né, da polis para um jardim para poder pensar num lugar que tem sensações, mas tem também uma tranquilidade para eles organizarem, né, essas sensações. Então o escritor precisa disso também, né? Ele precisa observar, ele precisa, né, sentir, mas ele precisa também criar o seu espaço para imaginar, para recombinar, né, para agir criativamente em cima desse material, e com certeza com isso, né, seguindo esses passos, a gente consegue ter uma prosa nutrida, né, uma ficção que vai muito além de simplesmente fazer um retrato, né? Vai muito além de simplesmente documentar algo, mas criar algo, e isso é importante, porque autor significa também aumentador, né? A gente está aumentando o mundo e complexificando o mundo, tá bem?